pessoal, satisfação estar com vocês mais uma vez para apresentar mais um vídeo. No vídeo da semana apresentaremos uma reflexão, uma reflexão básica sobre o perdão. Não dá para apresentar um estudo complexo sobre o perdão porque demandaria muito tempo. Mas nós vamos atender ao pedido de alguns dos nossos inscritos que pediram para nós falarmos sobre o perdão. Vamos fazer então uma exposição sobre o perdão, algo breve, que dá para a gente colocar alguma coisa para ser pensada. Nós temos alguns elementos importantes para pensarmos sobre o perdão. Primeiro, que o perdão deveria ser uma coisa bem explorada no campo da psicanálise, mas o perdão não encontrou muito espaço para ser estudado na psicanálise. A culpa, o rancor, o ressentimento, a mágoa, essas coisas todas encontraram bastante espaço na psicanálise para fins de estudo e reflexão. Nem mesmo no dicionário, alguns dicionários antigos de psicanálise, os primeiros dicionários, até internacionais, você não encontra lá a palavra perdão. Essa resistência da psicanálise em falar sobre o perdão está muito atrelada às questões religiosas, para não ficar envolvida com os elementos da religião dentro de um trabalho que pretende ser analítico e científico. Essa era a pretensão. Então, o elemento religioso em torno da questão do perdão foi um elemento de resistência para o campo da psicanálise. Tanto Freud como a Melanie Klein e até mesmo a Hannah Arendt fez algumas críticas sobre o perdão e até mesmo o auto-perdão em suas obras. Lá está muito mais atrelada a questão da libertação do ato, como fala a Hannah Arendt. Bom, mas não dá para você desvincular a questão do perdão da questão religiosa, ela está muito atrelada. Mas quando nós falamos de questões religiosas e colocamos o perdão nesse contexto, a gente faz um retorno ao Antigo Testamento, que é onde essas questões do perdão parecem ter marcado muito o judaísmo e também o cristianismo. Apesar de que lá o perdão, na maioria das vezes, ele aparece como purificação, ou limpar, da limpeza daquele indivíduo que cometeu um pecado, cometeu uma transgressão. Mas princípios fundamentais do perdão, principalmente no judaísmo ou no Israel antigo, não dá para você pensar nessa questão do perdão desvinculada das questões legais. Por isso que muitos analistas, quando vão analisar o perdão, encontram o perdão dentro de um contexto mais jurídico do que de um contexto de revelação ou de sobrenatural. E não fica muito longe desse princípio legal, o perdão, também no Israel antigo. Por quê? Porque para que haja o perdão, nós precisamos de alguns elementos fundamentais. Primeiro, uma regra ou algo que rege relações, um indivíduo e outro. Quer dizer, nós temos dois indivíduos e algo que rege essa relação. Em Israel, qual é o princípio da relação de Israel? É o homem e Deus. Então, há uma regra que rege essa relação entre o homem e Deus. E era a lei ou a aliança, ela era aquela regra que regia a relação entre o homem e Deus. Então, todas as vezes que o homem cometia uma transgressão ou ele burlava essa regra, ele precisava de ser perdoado. Mas nós vamos ver muito pouco no Antigo Testamento referências, por exemplo, ao arrependimento, que de fato pelo menos é o que a gente se espera do perdão, é que haja naquele que cometeu a transgressão o arrependimento. Mas a gente ouve muito pouco no Antigo Testamento, é muito raro encontrar lá a palavra arrependimento da parte do homem, por exemplo, que comete uma transgressão à regra.
Vamos mostrar para vocês duas passagens aí, uma no Salmo 130 e uma no livro de Daniel, que vocês vão observar aí os termos usados lá para falar sobre perdão, o sali e o salá. O salá ou o sali, dependendo, é claro, aí da função que a palavra vai exercer, se verbo, substantivo ou adjetivo, né? Então, essas duas palavras, elas estão relacionadas à purificação, à limpeza daquele indivíduo que teve o sentimento de culpa. É muito mais fácil você encontrar no Antigo Testamento sentimento de culpa do que sentimento de arrependimento. Então, o sentimento de culpa lá é aquele que levava as pessoas a fazerem ali suas ofertas e seus sacrifícios para alcançarem o perdão, ou serem limpos, né? Para alcançarem o salá. Mas só Deus pode perdoar. E interessante no Antigo Testamento que você vai ver pessoas pedindo perdão, mas não é um pedido direto. O pedido de perdão no Antigo Testamento ele é intermediado pelo trabalho sacerdotal. Na verdade, o indivíduo chega lá com um sentimento de culpa, procura o sacerdote para fazer a oferta, e o sacerdote vai e faz essa oferta. É o sacerdote que consegue o perdão para o indivíduo com o sentimento de culpa, mas não necessariamente um indivíduo arrependido. Então, é regimentar em Israel a questão do perdão. Não deixa de ser um aspecto jurídico e legal. Por que nós falamos aspectos jurídicos e legal? Porque não se separa no Israel antigo religião, Estado, cultura, sociedade. Eles estão intimamente, são atrelados uns aos outros. Então, a questão do perdão lá é uma questão legal, é uma coisa prevista na lei, a culpa, o pecado e o perdão. E o trabalho sacerdotal também é previsto em lei para que o indivíduo chegue até o sacerdote e procure-o para ser perdoado, para alcançar o perdão da parte de Deus. Então, é regimentar. E há elementos necessários para que haja tanto a transgressão quanto a necessidade do perdão. Então, o Antigo Testamento ele não é muito complexo nessa questão do perdão, se nós formos olhar essa questão, esse triângulo entre uma regra, o indivíduo e o divino, né? Mas é um triângulo que em algum momento aparece num quarto, né? Que é a figura do sacerdote, para intermediar entre aquele que está com sentimento de culpa e aquele que vai lhe perdoar, que é Deus. Então há uma regra, essa transgressão à regra, é a transgressão à lei, a transgressão à aliança, que leva o indivíduo a sentir-se culpa e aí de correr atrás de ser perdoado da parte de Deus. Saindo do Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento, nós vamos ver que a questão do perdão lá é um pouco mais complexa. É possível pensar, por exemplo, de um princípio de análise psicológica ou psicanalítica dentro da questão do perdão aqui no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, dado as dificuldades para entendermos como é essa relação em termos de sentimentos entre o indivíduo que erra, que comete a culpa, e aquele sentimento que o leva até lá para pedir o seu perdão. Mas no Novo Testamento é interessante porque alguns elementos que aparecem lá no contexto da palavra que define o perdão lá é interessante porque ela abre um pouco mais e as palavras que envolvem a semântica do termo perdão, ela é muito mais abrangente do que as questões que envolvem o perdão no Antigo Testamento. Bom, as palavras que circulam o termo para perdão
no Novo Testamento, o afiemen ou afies, estão entre, por exemplo, palavras como rancor, palavras como ressentimento e mágoa. Então essas palavras, elas estão no contexto da palavra perdão, que é o afes, o afiemen, no Novo Testamento. Dessas palavras, aquela que mais talvez nos coloque diante da possibilidade de uma análise a partir de uma psicologia ou de uma psicanálise, é o ressentimento. Bom, o ressentimento é uma palavra forte para a psicanálise. Ela pode trazer algumas coisas relacionadas a atos do passado, por exemplo, aquelas coisas que marcaram, que ficaram na memória, que ficaram no inconsciente. E aí nós vamos ver já assim muitos artigos fazendo relação entre uma coisa e outra. Bom, nessa questão do perdão no Novo Testamento, eu vejo algumas coisas extremamente interessantes. Principalmente no contexto, e aí eu coloquei um trecho da oração do Pai Nosso, onde o indivíduo que na ocasião que faz a oração do Pai Nosso, ele pede perdão. Mas há uma coisa interessante aí, nesse pedido de perdão feito pelo indivíduo que faz a oração do Pai Nosso. Primeiro, ele coloca-se diante daquele que é capaz de perdoar, dizendo: Pai, perdoa-nos, ou perdoe nossas dívidas, como algumas versões. Mais à frente, ele coloca uma coisa interessante. Ele coloca: assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Olha, é fundamental compreender que a questão do perdão no Novo Testamento está ligado a uma relação de fundamentos morais e éticos profundos e envolve o que nós entendemos como regra de ouro. Não dá para pensar um perdão nessa oração do Pai Nosso desprendido das questões da regra de ouro da ética. Com extensões do tipo: faça pelo outro aquilo que gostaria que fosse feito com você, ou não faça pelo outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. São princípios da regra de ouro, esses dois princípios. Então, se você analisar bem, você vai ver que a pretensão da oração é fazer com que aquele indivíduo que faz a prece ou que ora entenda que o princípio para ele ser perdoado é o mesmo princípio que ele oferece para perdoar o seu irmão. Então, o modelo de perdão, aquilo que eu quero como perdão para mim, é exatamente aquilo que eu ofereço para o outro. Então, eu não posso pedir perdão se eu não sou capaz de perdoar. É interessante pensar que nessa relação entre aquele que se sente ofendido e aquele que ofendeu, aquele que se sente ofendido é o que mais será beneficiado com o perdão. Olha, eu já vi, eu presenciei muitos fatos, principalmente dentro das comunidades cristãs, dentro das igrejas, de pessoas resistirem a perdoar os outros, a perdoar o indivíduo. Olha, eu acho complicado você se apresentar como cristão e sentir no coração uma dificuldade de perdoar. Porque essa dificuldade de perdoar, ela não está relacionada diretamente àquele indivíduo que cometeu o erro. É com o indivíduo que se sente ressentido. É aquele que se sente vítima da transgressão do outro.
Olha, você se vitimiza e com esse ressentimento, com essa questão de vitimização, na verdade, você está mais tentando punir o outro com esse sentimento de vítima do que interessado em se libertar dessa opressão que o outro supostamente causou a você. Então, o perdão, ele é uma via de mão dupla. Não é possível você perdoar alguém e não sofrer nenhum reflexo dessa ação do perdão. Então você pode sentir o reflexo desse perdão, se você não der, esse reflexo também ocorrerá. Porque o ressentimento, a mágoa, aquele sentimento de um ato que eu poderia ter feito na hora que eu fui agredido ou transgredido pelo outro, ele vai marcar você. Daí por isso que nós vamos ver muitos crentes magoados, ressentidos, rancorosos dentro da comunidade. Olha, se você não aprender a perdoar, você jamais terá condições de ser perdoado. O perdão, ele não é só um perdão para o outro, ele é um auto-perdão. Porque ele tira de você um peso e te liberta de uma responsabilidade de se vingar ou de cometer um ato qualquer em resistência àquela agressão que sofreu, e liberta o outro também da obrigação de carregar sobre seus ombros um ato de culpa. Então o perdão é uma via de mão dupla. Não o perdão, você não dá perdão para os outros, o perdão é para você que está se sentindo magoado por causa do ato. Outra vez diz, não, mas eu fui muito ofendido por fulano de tal, eu estou sofrendo agora. Olha, você vai continuar sofrendo se você não for capaz de perdoar. Porque é exatamente esse perdão que é capaz de libertar você desse peso. A culpa do outro, o seu sentimento de vítima prejudica você. Quando Jesus Cristo ensina seus discípulos a orar, na verdade, ele está atendendo a um pedido dos discípulos para ser aqueles que oram com uma determinada finalidade. E a oração do Pai Nosso, ela é uma oração de identificação. Se você for observar no pedido dos discípulos, quando eles chegam diante de Jesus Cristo, fala assim, Senhor, ensina a gente a orar, como os discípulos, os seguidores de João. João ensinou eles a orar, eles têm uma maneira de orar. A gente quer também aprender a orar. Aí Jesus Cristo olhando para eles, pensando exatamente nessa identidade cristã, ensina eles a orar. Os ensina a clamar ao Pai, a pedir perdão e automaticamente aprender que perdoar é tão importante quanto receber o perdão. Não há diferença entre perdoar e receber perdão. A ferida causada pela transgressão, ela fere tanto quem transgrediu como quem sofreu a agressão pela transgressão. Nós vemos no Novo Testamento muitas coisas que vão além daquelas relações do Antigo Testamento. Porque nós temos lá no Antigo Testamento axiomas, ou seja, nós temos lá imagens de referência para os judeus. O amor a Deus, a fuga da idolatria, né? O cumprimento às leis. Mas no Novo Testamento, nós vamos ver axioma profundo, por exemplo, que é o amor. Olha, a questão do amor no Novo Testamento é que torna profunda todas as atitudes cristãs e todas as coisas que envolvem essas atitudes, principalmente o perdão. Então, se você for observar, na passagem de Mateus, quando os discípulos vão
querer aprender alguma coisa com Jesus Cristo. Jesus Cristo pega uma criança e coloca lá como modelo, e na mesma situação Jesus Cristo fala com eles, olha, esse menino aqui, ele é uma referência para vocês. E aí depois fala sobre pecados e pessoas que pecam contra nós, e Jesus Cristo vai orientando seus discípulos, e eles perguntam, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar os nossos irmãos? Aí Jesus Cristo fala, olha, e eu não digo para vocês que é esse tanto que vocês imaginam, mas 70 vezes 7. Então, não há limite para o perdão, porque não há limites para o amor. Então, o axioma da fé cristã é o amor. É só lamentável que o amor tem sido só uma palavra para muita gente. Se nós formos comparar as relações cristãs que nós vemos hoje e falar sobre o amor, nós vamos ficar envergonhados. Assim como eu me senti, por exemplo, em ocasiões em que eu vi pessoas negarem o perdão para uma pessoa ou para outra. Por quê? Qual é o argumento de negar o perdão? É que essas pessoas vão cometer erros novamente. Mas é muito estranho você ver cristãos agirem dessa maneira. É muito estranho. Porque vai errar de novo, eu não vou perdoar dessa vez, vou esperar cometer mais alguns erros, por exemplo, para eu perdoá-lo. Não está dentro do contexto de ser cristão não perdoar. Assim como não está dentro do contexto de ser cristão não amar. Todas as vezes que se fala de perdão, em algum momento está o amor, está uma boa relação, está uma comunhão por trás. No mundo do cristianismo, perdoar não só liberta o outro, liberta aquele que perdoa também do fardo do ressentimento, de um ato que ocorreu no passado que pode estar marcando por dentro o indivíduo. Olha, se você não é capaz de perdoar, você precisa ser tratado ou você precisa se converter. Bom, nós vamos ficar por aqui. Estou agradecido, feliz pelo número de pessoas que se inscreveram no canal. Essa nossa exposição foi uma exposição breve, não dá para fazer estudos profundos pelo tempo que nós temos. Mas ao longo dos nossos vídeos, outras coisas vêm surgindo, mais coisas nós falaremos a respeito do perdão mesmo ou outras coisas que envolvem isso, né? A gente pode chamar alguém da área de psicanálise para conversarmos sobre isso, né? Eu não sou da área da psicanálise, não domino a psicanálise, mas eu tenho muitos colegas, né, amigos, professores que são da área e podem falar mais sobre o perdão do ponto de vista dessas relações interpessoais e intrapessoais, como é perdoar o outro e perdoar a si mesmo e livrar-se do fardo, do ato, do rancor, da mágoa. Então, a psicanálise ela pode ainda oferecer muitas respostas para essa questão do perdão. Meu agradecimento a todos vocês, estou feliz, e aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam para receber notificações e ficar sabendo das nossas novidades. Meu muito obrigado, um abraço a todos, alunos, ex-alunos, aqueles alunos que estão lá na África, né, que escreveram essa semana, aqueles que estão lá na Argentina, que também escreveram essa semana, nos elogiando, falando sobre nossos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Eu sou o professor Belo e estou muito agradecido por estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos.